Será que nós bruxos louvamos o diabo? Será que o diabo é a fonte de todo o nosso poder? Assiste esse vídeo até o final que a gente vai conversar sobre isso. Uh! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. Esse canal que diariamente traz conteúdos de espiritualidade, magia, bruxaria e tudo que você gosta desse universo místico. Se é a primeira vez que está me vendo, seja bem-vindo. Se inscreve aqui, ó, participa de todos os vídeos que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai gostar. Se você já é velho aqui da casa, já está há muito tempo comigo, a minha gratidão é dobrada. Saber que você está aqui, há quanto tempo você me acompanha? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se o pessoal que está me acompanhando aqui é antigo, é novo. Esse tema é um tema muito interessante e polêmico, né? E aqui eu vou rasgar o verbo com vocês. Rasgar o verbo é muito mineiro, né? Eu sou um bruxo mineiro. Esse bruxo que vos fala é um bruxo mineiro. Vamos lá, pessoal. De onde que eu trouxe isso, né? Vocês estão percebendo que eu estou trazendo muito das minhas experiências, assim, conversas com filhos de santo, com alunos, com clientes, né? Tem gerado muito conteúdo aqui para o canal. Além, obviamente, das sugestões de temas. Você pode fazer perguntas também nos comentários, tá? Tem uma aluna minha que está começando agora no Caminho Mágico e ela tá pirada, porque ela tá com medo dela tá cultuando o diabo, o demônio, que ela viu algumas coisas assim que assustou ela. E eu quero trazer essa conversa que eu tive com ela aqui pro canal. Primeiramente, gente, vou ser muito honesto com vocês. Bruxo normalmente não acredita no diabo. A nossa prática espiritual ela é muito mais antiga do que o diabo cristão. E sim, o diabo ele é cristão. O diabo ele é uma invenção cristã. Não estou dizendo que ele não exista. Uai, Gilberto, você não acredita, mas ele existe? Calma que eu já explico isso para vocês, tá? O vídeo de hoje é muito interessante. A bruxaria é uma prática antiga e ancestral. Ela existe há milhares de anos, tá? A bruxaria ela é uma coisa muito ampla e ela existiu em todo o tempo e história. O judaísmo, para vocês terem uma ideia, não acredita no diabo. A religião que deu origem ao cristianismo não tem o diabo como os cristãos têm. Tá? Isso é a primeira coisa que eu falo para vocês. Vocês terem uma ideia que essa coisa de um ser que é o opositor de Deus, o ser que é o nêmesis de Deus, não existe, tá? Para as outras culturas. Isso é cristão. Budismo não tem diabo. Hinduísmo não tem diabo, tá? Aprendam isso. As religiões cristãs é que vão ter essa questão do diabo, tá? Esse ser opositor a Deus. Gilberto, a bruxaria, por exemplo, por mais que é claro que hoje em dia a bruxaria que a gente pratica, ela é uma nova releitura das práticas antigas, é fato. A bruxaria natural, a Wicca, a Quimbanda, a magia natural, todas essas vertentes são releituras de práticas ancestrais. Gilberto, a Quimbanda também? Sim, a Quimbanda é uma religião brasileira, tá? Que faz uma releitura muito forte, por exemplo, da bruxaria europeia. Quem é da Quimbanda sabe disso, com a influência do culto afro e do culto ameríndio. Então, os bruxos de atualmente, independente da vertente, são releituras de práticas antigas. A Wicca é uma releitura da antiga religião que os nórdicos, que os povos que viviam ao norte da Europa, os germânicos, cultuavam. Então, o que a gente pratica hoje é uma releitura de práticas ancestrais. O arquétipo da deusa mãe e o arquétipo do deus pai, ele tem ali milhares de anos. Existem imagens que nós cultuamos ainda, utilizamos ainda hoje dentro da magia natural, que tem 30 mil anos. O cristianismo tem 2. Consegue entender que não dá para mim associar as práticas pagãs ao cristianismo porque elas são antecessoras a ele? Então, bruxo, de modo geral, não acredita no diabo da forma como as pessoas imaginam. Ele é uma criação, ele é uma construção cristã. Tá, entendi, Gilberto. Agora, isso já tá mais que claro, mais que compreendido. Ok. Tá, então, bruxo não acredita no diabo. Mas o diabo existe? Existe. Sabe por quê? O diabo ele é um ser elementar. O que é um ser elementar, Gilberto? Ele é um ser... Imagina o seguinte, quantas pessoas no mundo acreditam e temem o diabo?
Milhões. Só atualmente viva tem pelo menos 2 milhões. 2 bilhões. Fora aquelas que desencarnaram ao longo da história, né, acreditando nele. Esse conjunto de pessoas acreditando em um ser, dando uma imagem, uma forma, um arquétipo a ele, criou no mundo espiritual, criou no campo astral essa entidade. Então ela existe lá. Só que ela nem de longe é esse opositor a Deus. Nada é opositor a Deus. Deus é uma energia cósmica. Deus é uma energia plena. Deus é uma energia que está em todas as coisas. Deus é dual em natureza. Sabe? Ele é dual, ele não tem algo que é oposto a ele. Ele está em tudo, inclusive nos aspectos sombrios. É por isso que os deuses no passado, eles eram duais, eles faziam coisas boas e más. O calor que esquenta também queima. O frio que é gostosinho também gela. A comida que você come pode te intoxicar. A pessoa que você mais ama é a pessoa que mais vai te magoar na vida. Isso são os opostos complementares. Isso é a dualidade da vida. Então não existe... consegue entender? Então tá, Gilberto, já entendi que isso é uma criação, então tem bruxos que sequer acreditam no diabo, e nós não cultuamos o diabo. Tem bruxos que trabalham com o arquétipo do diabo. E aí, é só quem tem neurônio, só quem tem cabeça vai entender o que eu tô falando aqui agora. Cultuar o arquétipo de alguma coisa não quer dizer que você... E bruxo pode cultuar qualquer arquétipo, tá, gente? O que é um arquétipo, Gilberto? Arquétipo vem do grego arqueos, e tipo, né, que vem lá da tipografia, é algo como imagem original ou imagem ancestral. Perfeito, entendi. Então, um arquétipo é uma imagem, é um símbolo que você aplica. Então, aonde que o diabo ele vai se conectando com a bruxaria para ficar no imaginário coletivo das pessoas hoje em dia? Primeira coisa, a igreja, né, controlou ali toda a Europa durante a Idade Média. Então a igreja, tudo que era destoante da igreja era do mal, era do opositor, do inimigo, o diabo. A própria figura que você tem, pensa no diabo aí. Pata, chifre, né? Cor vermelha, sabe? Tudo isso aí que você aprendeu sobre o diabo, isso é uma releitura do Deus cornífero, do Deus Pan, do Deus Quernunnos, um Deus pagão cultuado. Então, aí eles pegaram a imagem dos deuses das feiticeiras antigas e transformaram no que eles chamavam de diabo. Quernunnos veio antes do diabo. E aí, o que acontece? Então, já tem essa associação para perseguir mesmo. Então, assim, olha, elas cultuam o mal, então elas são do mal, então vamos acabar com elas. Foi isso que aconteceu. E aí, as bruxas foram sendo associadas ao diabo. Muitas delas... por uma questão de proteção, por uma questão de associação, diziam mesmo, né? E aí começou a surgir algumas práticas que falavam que honravam o diabo, até como uma forma de jocosa, irônica. O diabo ele é um arquétipo, o arquétipo da rebeldia, o arquétipo da liberdade. Sabe por quê? Porque ele, aí a gente pega a mitologia judaico-cristã, né? Aquela coisa do anjo que se rebela contra Deus, né? Aquele que traz o livre-arbítrio. Por isso que o diabo ele é associado, por exemplo, a Prometeu. Aquele que dá ao homem a liberdade. Tá? Então, quando, por exemplo, as pombagiras antigas que desciam nos terreiros e falavam que era casada com o diabo, esposa de Lucifer, trabalhando com o diabo, esse é o fundamento que está por trás. Elas querem dizer que elas são livres, que elas não são presas a um sistema, que elas vivem sua própria lei, né? Então, a bruxaria e a liberdade estão muito conectadas. Por isso que elas abraçaram esse arquétipo. O arquétipo da liberdade, da rebeldia, da quebra de sistema. É isso, por exemplo, que significa a carta 15. É por isso que no tarô que nós bruxos utilizamos, existe uma carta do diabo. Agora, Gilberto, então tá, já entendi. Então, quando uma bruxa trabalha com o arquétipo do diabo, de modo geral, é claro que vão existir outras vertentes de magia e bruxaria, mas de modo geral, o que nós trabalhamos é com esse arquétipo. É um arquétipo poderoso, é um arquétipo forte. E nem toda bruxa trabalha. Mas toda bruxa de verdade conhece e entende isso. Sabe? Gilberto, então, existe o mal? Existe, só que o mal está em tudo. A grande questão é que o diabo ele é uma escusa
para as pessoas não assumirem a merda da sua própria vida, não assumirem, né, o ruim. Então, por exemplo, traiu o relacionamento não é a sua safadeza, a sua imaturidade, a sua infantilidade, é o demônio que tentou o seu casamento. Você gastou mais do que você tinha, você não quer trabalhar, tá todo endividado. Não é você que é um folgado, um encostado, não. É o diabo que veio e tocou suas finanças. Você ficou doente, não é porque você não que você bebe igual um opala, que você e N coisas que você faz, não, é o diabo, sabe? Então as pessoas, elas começam a tudo de ruim é culpa do diabo, mas tudo de ruim é culpa da gente. Só existe fome no mundo porque o ser humano é egoísta. Só existe violência no mundo porque o ser humano é violento. Como também só existe coisas boas no mundo, muitas pessoas caridosas, porque existem pessoas que são caridosas. Então consegue entender? Nós somos luz e sombras. Não é um opositor lá fora, é uma oposição que existe aqui dentro. E todas as religiões antigas, não só as religiões que dão origem à bruxaria, mas todas as religiões, os indígenas, né, o xamanismo, vai te ensinar isso. Todas as vertentes espirituais te ensinam isso, tá? Então, entendeu isso? Então, o diabo não, a bruxa não necessariamente acredita no diabo, algumas podem trabalhar com o arquétipo deles, mas elas sabem que o seu conceito, da forma como ele é vendido, ele não existe. Outro ponto importante, gente, que a gente precisa compreender. Algumas bruxas podem trabalhar, né, outras vertentes, satanistas e tudo mais, mas assim, 99% das bruxas tem essa noção clara de como é que funciona. Não, mas o poder de uma bruxa vem do diabo. O poder de uma bruxa vem do coisa ruim. Não. Agora sua cabeça vai explodir. E aí, se você vai acreditar ou não, problema seu, que eu não tô aqui. Pra quem já é bruxo, eu tô pregando pra um convertido. Pra quem não é, pra quem só entrou no vídeo assim, sabe, pra meter o pau, eu vou te falar, se você acredita ou não, o problema é seu. Pra mim não faz diferença nenhuma. O poder de uma bruxa vem da sua conexão com Deus. Com o Deus íntimo que habita dentro dela. Com o seu sagrado. É aí que o poder de uma bruxa tá. Nada que uma bruxa usa fora tem tanto poder quanto o poder que ela carrega dentro dela. Varinha, tarô, baralho cigano, cristais, ervas, velas, incensos. Tudo isso é poderoso. Mas o poder disso só se conecta e se amplifica pelo poder natural de uma bruxa. O poder de Deus que habita dentro dela. Porque sim, Deus está dentro de todos os seres. Deus é uma energia cósmica, sabe? Inerente a toda a sua criação. E a toda a sua criação inclui as pessoas. Todas as pessoas. Você que está lá louvando a Deus dentro do seu culto, dentro da sua missa, dentro do seu terreiro, dentro do seu coven, carrega a essência divina tal qual o mendigo em situação, a pessoa em situação de rua, a prostituta no bordel, o alcoólatra no bar. Eles podem não estar tocando a sua divindade ou tocando a sua divindade de maneira errônea. Mas eu te digo uma coisa, meu amor. A energia cósmica, criadora de Deus, está dentro dela. O que diferencia uma bruxa de uma pessoa comum é a conexão com a sua essência cósmica e divina que está dentro dela. Então o poder de uma bruxa não vem do diabo, o poder de uma bruxa vem de Deus. E é por isso que bruxas são curadoras. É por isso que bruxas são conselheiras. É por isso que normalmente a melhor pessoa de uma família é uma bruxa. Normalmente. Normalmente, bruxos são pessoas, são os melhores amigos de uma pessoa. Normalmente, bruxos são aqueles que realmente fazem alguma coisa. Porque eles estão em ressonância com o seu Deus íntimo. Então, da próxima vez que alguém te atacar e disser que seu poder vem do diabo, fala que não, seu poder vem de Deus. E não tenha dúvidas disso, porque eu não tenho dúvidas disso. Consegue entender o poder disso? Não tenha dúvida sobre de onde vem o seu poder. Bruxos podem trabalhar com qualquer arquétipo, se quiser, inclusive do diabo. Que, inclusive, se vocês quiserem, eu posso falar outros vídeos sobre. E não tenho medo de falar. Eu tenho consciência do que eu estou falando. Gente, a bruxaria é uma prática antiga, que deriva dos primeiros ancestrais, as primeiras noções da espiritualidade. Antes de toda a dominação cultural que a gente viveu, estávamos lá. Sempre estaremos lá. Porque a verdade nunca muda.
Se eu buscar, eu consigo encontrar fundamentos de bruxaria em todas as vertentes e religiões. Por isso que em todas as épocas sempre existirão bruxos, principalmente na era de Aquário, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo no seu coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!